Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia. O seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. 24 horas no ar. Programa de hoje, nosso programa de número 773, hoje que é 30 de junho, encerrando metade do ano de 2021, e nosso programa num dia de clima muito frio. Eu estou me sentindo como se estivesse lá em Santa Catarina, onde fez aí graus negativos no dia de hoje, 3, 5 graus negativos, a coisa teve mais fria ainda do que aqui em São Paulo, mas o clima político no país é para lá de quente. Né? Bom, destaque, obviamente, no nosso programa de hoje, o ato para lá de escatológico, né? Nós vamos mostrar aqui as imagens, né? Imagens que foram divulgadas aí com muita alegria pela imprensa golpista, dos maiores inimigos do povo, dos maiores golpistas, alguns dos maiores perseguidores, defensores da política de direita, racista, genocida, defensores do impeachment sem crime da presidenta Dilma, da prisão do Lula, bandidos criminosos que apoiaram a fraude de 2018 e a eleição de Bolsonaro, hoje foram colocados aí como verdadeiros heróis na TV, nos meios de comunicação, né, tentando limpar a sua ficha e ao lado da esquerda, entregando aí o 121º pedido de impeachment. Mais um. Mas a farra foi como se fosse o primeiro e o único pedido de impeachment. Né? Nós vamos ver aí o destaque, por que a imprensa destacou tanto isso. Vamos mostrar as imagens do pedido de impeachment, do registro, e do ato realizado logo na sequência em Brasília, o ato reunindo aí as entidades, as organizações que estão na luta pelo Fora Bolsonaro, convocando os atos aí por todo o país. Bom, nosso programa, nossa pauta hoje destaca também o andamento aí das denúncias de corrupção, pedido de propina de R$ 1 por vacina, bom, um estudo que mostra aí a contaminação no transporte coletivo, o Bolsonaro dizendo que não vão ser os bandidos da CPI que vai tirar o bandido Bolsonaro, ou quer dizer, o presidente Bolsonaro do cargo. Bom, vamos tratar também da situação da Covid-19, que hoje teve mais de 2.000 mortes registradas em 24 horas, recorde no Brasil, recorde de desemprego. Né? Bom, a filiação do Datena, apresentado aí por alguns setores como candidato da terceira via. Será? Bom, tem mais por aqui, tem também, vamos falar do Afeganistão e do avanço da vacinação em Cuba, enquanto aqui a coisa segue a passo de tartaruga. Bom, para comentar, para tratar desses assuntos, hoje é dia de eu ter ao meu lado aqui o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV, que acompanham o resumo do dia. Vamos mais essa noite, né? Essa noite tão fria, mas os temas são quentes e vamos discutir a polêmica do dia hoje e esclarecer todos os pormenores. Né? Ok. Bom, vai estar conosco aqui também no programa, né, nosso convidado especial da noite, para falar dos acontecimentos de Brasília e para comentar outras notícias com a gente, o companheiro Renan Arruda. Boa noite, Renan. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, Caio. Prazer estar aqui nesse resumo do dia, né, para a gente tratar desse assunto tão polêmico, né, que o país viveu aí hoje, essa política da esquerda aí de um erro colossal, né, quer dizer, uma situação esdrúxula, né, você está assinando o mesmo pedido de impeachment com aqueles que pouco tempo atrás estavam aí perseguindo a Dilma, o Lula, defendendo cadeia, né, fazendo todo tipo de campanha sórdida, ordinária, de baixaria contra os dirigentes do PT. Né? Então, é uma situação que a gente deve tratar com
ver o que está por trás disso, porque, sem sombra de dúvidas, como você mesmo salientou, esse aí já é o 100º tanto pedido de impeachment. Quer dizer, não é por problema de impeachment que o Bolsonaro, de pedido de impeachment, que o Bolsonaro não caiu, né? Então, ver o que tem por trás dessa situação toda, que eu acho que é uma questão fundamental para a gente compreender a situação do país hoje, né? A luta política, né? A luta de classe, eu acho que isso é fundamental. Ok. Então, daqui a pouquinho o Renan vai estar comentando, ele que vivenciou lá, que teve. Nós vamos mostrar também a intervenção dele, ele que falou em nome da direção nacional do PCO no ato de agora à tarde, no começo da noite, em Brasília. Bom, antes da gente seguir na nossa pauta, né, a gente começou um pouquinho mais tarde, vamos acelerar aqui, mas não podemos deixar de mandar o nosso salve para os nossos amigos internautas que acompanham aqui a nossa transmissão, audiência já grande e crescendo, e pedindo a vocês que quem deixe desligado o microfone, o pessoal aqui que está conosco na transmissão, né? E você que está na transmissão nos acompanhando aí pelo site do YouTube, nas redes sociais, compartilhe adoidado aí o link do nosso programa aqui do canal Causa Operária TV, né? E mandando aí o nosso salve então para Carla Silva, para o Lino, para o Lucianarga, canal Lucianarga, a companheira Cecília Maria, lá de Brasília também, que deve ter estado lá no ato hoje lá com os companheiros do Comitê de Luta do DF, o Sou Eu, que chegou por aqui e já mandou aí a sua figurinha simpática, o seu super sticker, contribuindo com a gente, né? Muito importante, né? Essa contribuição, um bom exemplo aí já dado no começo do programa pelo Sou Eu aqui para ajudar a sustentar a Causa Operária TV. Boa noite para a nossa companheira Rosália Lux, né? Já participando ativamente aqui dos debates no nosso super chat, no chat aqui do nosso programa, onde a conversa aqui é de alto nível. Muita gente interessada em compreender a situação, debatê-la para transformar a situação. Bom, o Anderson Max, o Orígenes, por aqui também conosco, o Pedro Pessoa. Boa noite, Pedro. Ele chegou por aqui dizendo: temos que fortalecer o canal do PCO, que é o único que não busca lucros e lança a real. Muito obrigado aí, Pedro. O Bruno Espírito Santo também conosco por aqui, o Fernandes da Silva, o Lucas Ramos, mandando aí um vida longa ao PCO, o Cidadão Sem Bens, como muitos por aqui, né? Muitos cidadãos sem bem, mas não são cidadão de bens como os da direita, mas são cidadão sem bens. O Igor Teodoro, participando aqui conosco, o Antônio Martins, o Hitler Cordeiro, companheiro membro aqui do nosso canal, o Joe Picolé Rasta, também por aqui, o Duarte, participando e dizendo: é isso aí, não se deve ter acordo com os golpistas. A Ana Matos, também membro do nosso canal, presente aqui conosco, a Carla Silva, nos brindando aí com a sua contribuição, a sua canequinha, nessa noite fria, tem que ter algo quente aí nessa caneca, com certeza, ela que manda lá pra gente, lá diretamente de Londres, né, que dessa altura tá dando inveja, deve estar calor, né, comparado ao frio que está fazendo nesse momento aqui no Brasil. Um salve também, e obrigado aí pelo superchat, a companheira Cristiane Rocha, que mandou aí o seu Avante PCO, e a luta continua. E, bom, tem muita gente por aqui chegando, a todos vocês que nos acompanham, aqueles que assistem aí a nossa transmissão também depois, fora do horário ao vivo, né? Mas muito obrigado pela presença de vocês. Ao Fernandes da Silva, que também já chegou por aqui mandando, mas hoje nós somos vários aqui, então é importante que venham várias canequinhas para a gente poder brindar junto, eu, o Caio, o Renan e todos vocês. Então o Fernandes já mandou mais uma, né? Muito obrigado aí pela contribuição. O Dom Baes, né, que já chegou por aqui invocado, e com razão, esquerda vagabunda, diz ele. E essa esquerda pequeno-burguesa é inadmissível assinar algo com a direita. Bom, então vamos para a pauta. Queria primeiro começar, nós vamos explicar tintim por tintim, né, mas queria já começar com um esclarecimento, né? Um devido esclarecimento, porque
nos sites, né, da imprensa golpista, apareceu aí indevidamente, né, que o PCO teria assinado o pedido de impeachment entregue hoje à tarde lá na Câmara dos Deputados, o 121º. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o significado desse pedido e tudo mais, sobre o próprio ato. Mas, antes de tudo, a gente quer esclarecer, porque a imprensa golpista fez questão de divulgar, né, na lista entre os assinantes, de que o PCO teria assinado, tá certo, esse pedido, né? Tem aquela imagem mais clara aí do Twitter do companheiro, melhor, produção, aquele do Twitter do companheiro Rui Costa Pimenta, né? Eu queria deixar claro, a gente já tinha esclarecido isso aqui no nosso programa, quem assiste aqui o programa, nós mostramos vídeos, mostramos o balanço das reuniões que nós participamos com os companheiros do movimento Fora Bolsonaro, onde nós deixamos claro que a gente não ia assinar absolutamente nada com a direita, né? E pior ainda, né, que a gente ia assinar um documento que representa uma vã ilusão, né, de que as coisas vão ser resolvidas por meio aí de mais um papel no Congresso Nacional. E com elementos, né, que foram aí figuras de proa, de destacada participação no movimento golpista dos últimos anos. Inimigos, delinquentes de primeira hora, marginais, né? Dirigente de movimento favorável a espancar negro na rua, favorável a uma política nazista, racistas, né? Defensores de que não há racismo no Brasil, né? E tá aí, bom, foi publicado aí no Twitter do companheiro Rui um primeiro esclarecimento. Vou ler aí o texto, coloca de novo, produção, por favor. Tem essa imagem, né, nós já publicamos uma matéria agora à tarde, mas só antes de ler o Twitter do companheiro Rui. Acabo de saber que meu nome aparece no super pedido de impeachment junto a delinquentes políticos e fascistas como Kim Kataguiri, Joyce Hasselman e Alexandre Frota. Trata-se de um equívoco, diz ele, quero crer bem intencionado. Não assinei e não assino como presidente do PCO, nem em nome próprio. Peço aos companheiros e amigos que ajudem a divulgar o mais amplamente possível. Então, se você não tinha visto, você pode entrar lá no Twitter, no Face do companheiro Rui, na nossa página também nós publicamos. Tem matéria no DCO, né, no Diário Causa Operária, o Jornal Diário dos Trabalhadores na internet, esclarecendo o tema, está aí, né? Então você pode entrar lá no pco.org.br e se alguém diz que nós assinamos, é mentira, né? O máximo, se o nosso nome foi incluído aí junto, foi um engano, né? Vamos aqui, como disse o companheiro Rui, agir de boa fé, que os companheiros, como a gente participa do movimento que discutiu o assunto, mas nós queremos deixar claro, na reunião que se discutiu o tema, nós não só manifestamos a nossa contrariedade, como no próprio chat da reunião escrevemos, colocamos por escrito que a gente não ia assinar absolutamente nada, né, com esses setores. Eu queria destacar, só para deixar claro, veja só, nós já deixamos de assinar outras coisas que muita gente poderia considerar passável. Por exemplo, em 2018, nós nos declaramos em apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Mas como o PT, naquele momento, fez uma frente com partidos direitistas, né, apesar da candidatura representativa do movimento de luta dos trabalhadores, nós não assinamos, não integramos formalmente a coalizão de apoio ao ex-presidente Lula, né, embora apoiando, porque a gente acha que não faz sentido apoiar um programa em comum, por exemplo, com um partido direitista e golpista, né, burguês como é o PSB. Agora, o que dirá a gente assinar um documento, né, em comum aí com Joyce Hasselman, MBL, Satanás, Demônio e outras coisas, outras forças da direita? Não faz o menor sentido, né? Uma política totalmente contrária aos interesses dos trabalhadores. Bom, a gente volta ao tema daqui a pouquinho, nós vamos falar lá dos acontecimentos em Brasília, né, mas é importante fazer esse esclarecimento logo na abertura do programa, né, para que os companheiros que estão aqui, inclusive, tenham claro isso daí, né, se o pessoal quiser pegar
a declaração oficial na página da Causa Operária, do Diário Causa Operária, na nossa página, no Facebook, na página do companheiro Rui. Né? Amanhã tem a quinta plenária nacional dos movimentos de luta, nós vamos participar, e mais uma vez nós vamos deixar claro isso daí, né? Um devido esclarecimento que nós achamos que tenha sido feito aí por engano, né, dos companheiros que compõem conosco à frente e que sabiam claramente da nossa posição. Vamos considerar assim e esperar que assim tenha sido, né, que não é um problema de má fé, né, mas de um engano, já que a gente estava lá. Nós assinamos e assinaríamos de novo, né, junto com os companheiros do PT, da CUT, dos movimentos populares, da Central de Movimentos Populares, do MST, né, mas com gente dessa laia, né, com esse tipo de criminoso, a gente não assina nem declaração em defesa. É como, por exemplo, é uma tolice, né, ser usado dessa maneira. Nós vamos mostrar daqui a pouco, inclusive, com imagens e mensagens, como é que a direita está usando isso daí, eles mesmos, para tentar limpar a ficha, a barra mais do que suja desses golpistas. Bom, antes da gente ir para Brasília, né, junto com o companheiro Renan daqui a pouco, comentando esses fatos, na nossa pauta aqui, vamos começar para dar uma esquentadinha, falando aí do Ministério Público, outra encenação, outro teatro. Né? O Ministério Público de Brasília resolveu abrir uma investigação contra o contrato bilionário da Covaxin. Da mesma maneira, foi aberto um inquérito na Polícia Federal, 3 meses depois de que Bolsonaro teria sido alertado sobre a situação, conforme foi denunciado aí na imprensa, na CPI, etc. Para falar sobre isso, o companheiro Caio Túlio. Vai lá, Caio. Exatamente. O Ministério Público, né, a Procuradoria da República do Distrito Federal, informou no dia de hoje que abriu uma investigação criminal, né, para avaliar as negociações da aquisição da vacina indiana Covaxin, né? Lembrando que o contrato ele foi suspenso, né, está suspenso pelo próprio governo, né? Cinicamente o governo suspendeu o contrato e mandou para a Controladoria Geral da União, seu subordinado, para que fizesse uma auditoria no contrato. Quer dizer, o próprio governo, acusado de fazer uma maracutaia nos contratos para pagar muito mais caro pela vacina indiana, né? Muito além do seu valor de mercado, quer dizer, mostrando claramente aí a corrupção. O governo suspendeu o contrato e mandou o próprio governo fazer uma apuração para ver se haveria alguma irregularidade. Bom, acompanhando um pouco a política da burguesia dita democrática, né, da direita cínica, e que está aí pedindo impeachment do Bolsonaro, mas que apoiou e levou o Bolsonaro ao poder, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal também abriu um inquérito e a Polícia Federal do Bolsonaro também abriu um inquérito para avaliar esse contrato que não se efetivou até o momento, mas que é suspeito, né? Suspeito de ser fraudulento e uma peça de corrupção, né? Esse movimento, ele é um movimento geral, a gente vê, né, da burguesia para colocar o Bolsonaro aí contra a parede. Não que a burguesia tenha se definido, né, a derrubar o Bolsonaro, nada disso. Até o momento, pelo menos, não há nem sinal disso daí, todos eles apoiam o governo, mas eles estão procurando se levantar, né, e inclusive utilizando a esquerda para isso. Então, eu acho que esse movimento que não vai dar absolutamente em nada, todo mundo sabe, né? Pelo contrário, pode até absolver o Bolsonaro e os contratos e o governo, mas ela joga água, né, nesse moinho aí da direita, inclusive iludindo setores de esquerda de que
o desfecho do governo Bolsonaro pode estar logo ali através do Congresso e desses políticos reacionários que colocaram o governo Bolsonaro no poder, né? Que é totalmente falso e absurdo. Mas tá aí, é uma peça publicitária, uma campanha, né? É parte dessa campanha para colocar a direita tradicional no foco, né? Novamente. E tem mais dois aí, mais dois inquéritos de investigação que, sem dúvida, vai ser que nem a CPI da pandemia, que vai do nada a lugar nenhum e faz muito barulho, mas não faz absolutamente nada de efetivo. Né? Ok. Seguindo em frente aqui, vou passar rapidamente a bola e vou passar para o Renan levantar a bola, porque antes dele falar de Brasília, queria que ele comentasse aqui daqui a pouquinho, ele vai falar, vamos falar dos atos, do que aconteceu lá em Bluato, o que aconteceu em Brasília. Um estudo, né, mostrou aí pela primeira vez de maneira científica, vamos dizer assim, né, é a palavra da moda, de que no transporte coletivo é um dos lugares mais perigosos para se contrair a Covid. Porque ao longo parecia que não era assim, né? Todo mundo fazia campanha, né, contra a manifestação, todo mundo fazia campanha a favor de ficar em casa, mas os transportes coletivos continuaram lotados em todo o país. Eu acho que em Brasília não deve ter sido diferente. Mas agora tem um estudo falando da incidência, né, da Covid no transporte coletivo. Com você, Renan. Essa questão que você colocou aí é interessante porque o que ela, em primeiro lugar, prova, né, quem é a população que está se contaminando, né? O maior número de pessoas, porque nós temos aí 85% a 90% dos trabalhadores não tem condição de fazer home office, né? Eles estão nos seus locais de trabalho. A mesma coisa pode-se dizer da outra parcela gigantesca da população que está aí sem emprego, que precisa estar na rua para poder ganhar alguma coisa no dia para poder se alimentar ao final do dia, alimentar seus parentes, filhos e tudo mais, né? Então, quer dizer, é uma pandemia de pobre, né? Isso é uma primeira constatação que a gente pode fazer aí. O pessoal, segundo lugar, eu acho que é isso que você colocou aí, né? Coloca por terra essa campanha reacionária da direita que foi encampado pela própria esquerda, né, de que não poderia ir à rua, não poderia mobilizar. Né? Você veja o contrassenso disso. Quem usa transporte coletivo e está mais sujeito à contaminação são justamente os trabalhadores. Então, os sindicatos que deveriam estar organizando os trabalhadores, a esquerda que deveria estar fortalecendo a luta dos trabalhadores, passou aí mais de um ano. E aí, diga-se mais, tem muita entidade sindical que ainda permanece na mesma condição. Né? Então, passou mais de um ano aí dizendo, né, defendendo a política reacionária da direita, enquanto a população, como está mostrando aí a foto, estava se sujeitando a essa situação aí de absoluta calamidade. Né? Então, é isso, esses 500 mil mortos oficiais, né, porque vamos 520 já, por volta de 520, mas vamos ter claro que é muito mais, é aí essa população que se aglomera aí nos terminais de ônibus, de metrôs, né? Quer dizer, nas cidades grandes, é essa população, é o trabalhador. Né? Então, esse estudo ele é muito interessante porque, assim, tudo ele fala aqui, né? Assim, interessante, primeiro é que tira esse mito, né? Acaba com esse mito de que são as pessoas nas ruas, nas assembleias, né? Nas manifestações que causam contaminação. Mas, em segundo lugar, veja bem, primeiro terminais de ônibus, depois arredores de hospitais. Terminais de ônibus com 48,7% das amostras positivas. Né? Em hospitais, 26,8%. Né? Aí depois vem parques públicos, aí considerados brinquedos, aqueles instrumentos de academia que tem nos parques públicos, né? Mercados públicos, áreas de praia e centro de distribuição de alimentos. Só que vai caindo aqui, né? Então, deixa eu ver se eu tenho os números aqui, mas, por exemplo, como eu falei aqui anteriormente, no caso
dos terminais de ônibus, 48,7% das amostras positivas, hospitais 26,8%, aí você tem parques públicos, já cai para 14,4%, mercados públicos 4,1%, praias 4,1% e outros lugares 2,2%. Né? Quer dizer, mostra aí como tudo foi feito, não para poder combater de fato a pandemia, né? Foi uma própria política da burguesia para poder acobertar tanto a sua política consciente, né, de desprezar, porque a gente tem que ter claro, não foi só o Bolsonaro que deixou de arrumar vacina. O Bolsonaro e toda a direita golpista, né? Todos eles estavam irmandados. Eles estavam preocupados em aprovar lá os pacotes que atacam os trabalhadores, as privatizações. Isso aí eles estavam todos juntos. Né? Agora, no que diz respeito ao combate à pandemia, passaram aí mais de um ano. E agora nós temos aí a CPI da Covid, que já tem aí uns 4 meses e não deixou de morrer uma pessoa por dia por conta dessa CPI. Né? Então, para mostrar como tudo é um grande embuste, tudo poderia ser tratado de uma maneira muito mais tranquila, muito mais eficiente, se houvesse um mínimo de interesse público. Né? Quer dizer, ou seja, não era só o problema de esperar a vacina, mas era de ter uma política pública, de fato, de combate à pandemia. O que não teve no Brasil nem ontem, nem anteontem, nem agora e nem vai ter no futuro. A gente vai falar daqui a pouco, as mortes estão escalando de novo, né? Não tem vacina, não tem nada, né? É tudo um grande embuste. E aí, obviamente, né, diante de toda essa situação, aí você começa a criar muita firula no meio da imprensa para desviar a gravidade da situação no Brasil. Ok, seguindo em frente aqui com a nossa pauta. O pessoal precisa fechar o microfone e a gente destaca agora as declarações do Bolsonaro, que no Mato Grosso do Sul chamou de bandidos os integrantes da CPI. A frase foi a seguinte: não conseguem nos atingir, disse o Bolsonaro. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por 7 bandidos que vão nos tirar daqui. Bom, a declaração é interessante porque mostra a seriedade, a importância que o governo e a direita dão aí à CPI, aos discursos, a todo o falatório parlamentar. Bom, e eu destacaria também a resposta do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, que mostra que também parece aquela guerrinha de criança. Sabe quando o moleque briga na rua? Fala, você é feio, não, você que é. A sua mãe é gorda, não, a sua mãe que é. Então o presidente da CPI declarou: presidente, olha que frase dura, pare de olhar no espelho e falar com ele. Quer dizer, é a típica, demonstrando claramente que não vai ser essa a ilusão de que certos setores da esquerda procuram apresentar que esses parlamentares que ficam aí fazendo discurso, ameaçando o Bolsonaro com discurso, com palavrório, com investigações que a gente sabe muito bem aonde dá essas investigações da CPI, a não ser que intervenha na situação política, né, a força real da situação, que é a mobilização popular. Né? Muita gente tentando dizer que a crise do governo Bolsonaro, né, o nervosismo, o desespero do Bolsonaro e a crise do regime são aí as denúncias, os discursos do deputado, né, as falas dos senadores, quando é evidente, né, que o motivo de toda a tremedeira, não só do Bolsonaro, mas do conjunto da direita, é a mobilização do povo. É o povo na rua, né? Não é o discurso, né? Não é as ações junto ao Ministério Público, né? Lá o relator, o vice-presidente da comissão, pedindo que o Ministério Público interpele, né? Acione o Bolsonaro, o Aras, pedindo que o STF, golpista, do Fux, que ontem disse que não é garantido aí a eleição do Lula, né, que a candidatura dele pode ser inviabilizada em 2022, gente golpista como essa vai resolver a situação. Quer dizer, é uma conversa para boi dormir, né, que mostra aí a crise e a fragilidade da situação. Nós vamos em frente na pauta. Destacando agora com o companheiro Caio, a nova denúncia de corrupção, a nova não, acrescentada, né?
de que o gente no Ministério da Saúde, que obviamente deve aí, é o agenciador da propina, teria cobrado aí $1 por dose na aquisição das vacinas, né? O que foi denunciado aí por gente ligada a empresas de venda desse produto. Com você, Caio. Exatamente. Bom, saiu na imprensa capitalista, né? Uma denúncia que a CPI da pandemia está supostamente investigando de propina, né, na compra, num contrato de 400 milhões de doses, né? O caso estranho aconteceu da seguinte maneira: uma empresa chamada Delvat, Davat, perdão, Davat Medical Supply, ela ofereceu ao governo, né? Ela se apresentou como intermediária da AstraZeneca, produz a vacina AstraZeneca, e ofereceu para o governo, para o Ministério da Saúde, uma compra, né, uma proposta de aquisição de 400 milhões de vacinas. Embora a AstraZeneca tenha afirmado que não tem nenhuma intermediária no Brasil e ela mesma atue e venda diretamente para os governos e para os compradores em geral. Mas essa empresa se dirigiu ao Ministério da Saúde, que prontamente procurou organizar um esquema para a compra dessas 400 milhões de vacinas. Segundo o representante dessa empresa, ele falou para a imprensa capitalista, né, posteriormente, de que o meu deu com um e-mail, e o e-mail é real, né, há fotos dos e-mails e tudo, e ele se encontrou com um diretor de logística do Ministério da Saúde, senhor Roberto Ferreira Dias, e num encontro privado, não no Ministério da Saúde, mas num restaurante, e segundo o representante da empresa, esse Roberto Ferreira Dias, né, diretor de logística, teria dito que para a compra das 400 milhões de vacinas, teria que haver uma propina, né, de de $1, né, portanto, as vacinas sairiam por $3,5 cada uma, e $1 seria de propina, que iria incidir sobre 200 milhões de doses, ou seja, 200 milhões de dólares, né? E que isso teria que ser composto aí por um grupo, né? Porque esse acordo só passaria se esse grupo, que ele não diz quem, mas que esse grupo aí teria que participar, né? Teria que aprovar esse negócio, essa negociata aí. Bom, o representante da empresa, que também é totalmente suspeito, disse à imprensa capitalista que ele mesmo não negou, né, a oferta de propina, mas denunciou para a imprensa capitalista e agora está sendo investigado, entre aspas, né, entre muitas aspas, na CPI da Covid. Mas está aí, tem todas as provas, né, o Ministério da Saúde, por meio desse senhor aí, diretor de logística, ele efetivamente respondeu os e-mails, fez a reunião privada com o representante da VAT, aí os e-mails da VAT, né? E, segundo a empresa, teria havido, né, como uma condição para comprar as 400 milhões de doses da AstraZeneca, uma propina para fortalecer, né, como se diz na linguagem popular, um grupo, né, de 200 milhões de dólares seria essa propina, né? Tá aí, o Bolsonaro exonerou no dia de ontem esse Roberto Ferreira do seu cargo de diretor de logística, e tá aí mais uma aproximação, né, que a direita faz contra o Bolsonaro, nessa grande encenação aí para se levantar e enganar todo mundo. Com você, Tani. Ok, voltando para a gente, e nós já vamos entrar então na entrega do pedido, do chamado super pedido de impeachment lá em Brasília, mas antes agradecer aqui o superchat do Chico Leite, né, que tem vários comentários aqui no nosso, participando ativamente da discussão no nosso chat,
mas ele manda aqui uma mensagem com o seu superchat. Será que o PCO terá apoio das demais direções de esquerda na luta contra o sequestro do movimento pela direita? Já vamos tratar desse tema daqui a pouquinho, vamos falar do acontecido e da perspectiva da situação. Obrigado aí pela contribuição e pela pergunta. Agradecer também ao companheiro Marlon Silva, que mandou aí o seu superchat, ajudando aí, como os outros companheiros que estão contribuindo aqui, a sustentar esse canal combativo, independente, revolucionário. Pedir a produção para separar depois para a gente a imagem da rifa, para a gente mostrar daqui a pouco, logo depois desse tema aqui, nós vamos mostrar aí também uma outra forma de contribuir de maneira muito importante com essa mobilização que nós temos pela frente com o Fora Bolsonaro. Bom, mas vamos entrar no tema da entrega do pedido do impeachment, né? Destacando aqui, primeiro a notícia, né? Alguns dados, a maioria dos companheiros que é a resumo do dia assistiram, né? Eu queria chamar uma primeira imagem, essa primeira imagem é a imagem de capa do G1 agora à noite, para anunciar a entrega do pedido de impeachment. Né? Só repetindo, 121º, né, pedido de impeachment protocolado hoje, essa imagem aí mesmo, produção, na Câmara dos Deputados. Está aí, ó, veja a imagem, essa imagem aí é muito significativa. Né? Ela é a principal imagem, essas imagens, elas compõem as principais imagens do que aconteceu hoje na Câmara. Né? A imprensa golpista divulgou, né, a presença, que não poderia ser diferente, né, no meio de um movimento com enormes atos, com centenas de milhares de pessoas nas ruas, né, companheiros da esquerda representativos, né, desse movimento, junto com nós do PCO, dos comitês de luta, que vem impulsionando, nós que desde o ano passado estamos indo nas ruas. Bom, a imprensa fez questão de divulgar, dar uma paradinha nessa foto aí, que ela é bem significativa, imagem como essa, né, onde a deputada golpista, ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, né, ela que não só apoiou o golpe, fez campanha a favor do golpe, a derrubada da presidenta Dilma, e a favor da prisão do ex-presidente Lula, mas ela chegou a pedir a prisão da Dilma depois, inclusive, a Dilma já fora do governo. Né? Quando o Lula foi preso e outros, ela comemorou e falou, agora só falta a vaca da Dilma. Ela escreveu numa das suas postagens. Né? E está aí hoje a deputada Joyce Hasselmann. Vocês viram na foto anterior, volta para a gente a imagem anterior. Né? Você tem aí no centro o líder do PSB, partido também que votou, que tem socialista no nome, mas é bom que se diga, fechou questão e votou no impeachment da presidenta Dilma, né, que deu votos na reforma da Previdência contra o povo brasileiro, e não fez nada contra a prisão do Lula, nunca participou de nenhum ato, nenhuma mobilização efetiva a favor da liberdade do ex-presidente. Bom, e mais à direita aí na foto, nem se fala. Né, tá o dirigente, um dos principais líderes públicos do MBL, né, Movimento Brasil Livre, grupo fascista, né, ultradireitista, que está nas ruas aí desde as mobilizações pela derrubada da Dilma, junto com a direita, apoiou explicitamente Bolsonaro, Dória, todo tipo de delinquente político, fascista, genocida e inimigo do povo. Bom, esses aí foram as grandes figuras destacadas aí na imprensa, porque a novidade, o 121º pedido de impeachment, ele não tem nenhuma novidade, ele é mais um. Né? Supostamente foi anunciado aí que ele teria 46 assinaturas. Bom, é bom que se diga que no meio dessas assinaturas aí, como a gente já esclareceu no começo do programa, foi citada inclusive a assinatura indevidamente, né, do nosso partido, do presidente do PCO, coisa que não corresponde à realidade. Né? Nós não assinamos e estamos contrários, né, a colocar a assinatura não só do nosso partido, mas das outras organizações de luta dos trabalhadores ao lado desses criminosos. Bom, o documento apresenta aí 22 crimes cometidos pelo Bolsonaro, nenhuma novidade, digamos assim, uma síntese daquilo que constavam já nos vários outros pedidos, 120 que já estavam lá, né?
desses aí, 5 teriam sido impugnados e 115 continuam vivos, mas não prosperam, né? Eles estiveram sobre as pândegas do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Suposto aliado desses setores da Frente Ampla, que não botou para frente, e hoje, né, repousam sobre as nádegas do Arthur Lira, né, que também recebeu um apoio amplo, inclusive, de setores dessa esquerda pequeno-burguesa, de alguns setores da esquerda pequeno-burguesa, né? Bom, além disso daí, só antes, calma, produção, essa aí já também participaram dessa iniciativa, vocês estão vendo aí na imagem, a postagem do Frota, né? O Frota apresentando, inclusive, o pedido numa postagem dele no Twitter, como se fosse uma coisa dele. Dei entrada no meu 9º pedido para tirar Bolsonaro da cadeira de presidente, né? Porque o Frota ele não se conteve em dizer que ele se juntou, ele já fez a campanha e essa postagem foi divulgada aí inclusive por canais da esquerda, né? Que deram destaque ao Frota, estão fazendo entrevista com o Frota, uma política totalmente sem pé nem cabeça, né? Divulgaram aí, e o Frota, né, e todos esses elementos de direita fazendo campanha às custas da esquerda. Estão procurando limpar a barra deles, mais suja do que pau de galinheiro, né? E ao mesmo tempo, né, é bom que se diga de passagem, o pior não é só a presença desses direitistas, o que já é um crime. O pior é que eles são verdadeiros cavalos de Troia que estão servindo para abrir caminho para vir coisa pior do que eles. Porque tem coisa pior do que eles, né? Tem criminosos de maior calibre. Esses aí são criminosos de estilingue, faca. Tem os criminosos com larga trajetória. Tem o PSDB, do qual o seu Frota é membro nesse momento, né? Foi filiado aí pelo seu João Dória. Tem o DEM. Quer dizer, a presença desses setores criminosos, né, servem para abrir caminho, como pretendem certos setores, aí, infelizmente, inclusive da esquerda, para uma frente ainda mais ampla. Uma frente que chegue ao Dória, que chegue ao Fernando Henrique Cardoso, que chegue ao DEM, o partido da ditadura militar. E qual é o resultado dessa política? Enterrar a mobilização do povo, porque obviamente não vai ser para derrubar o Bolsonaro. Ou alguém acredita que a Joyce Halseman vai se juntar ao movimento que queira levar a derrubada e a substituição do Bolsonaro por algo que interesse ao povo, né? Algo que atenda às suas reivindicações. Ou alguém acredita que o MBL vai estar do lado de um movimento que defenda o interesse do povo pobre, do trabalhador do campo, da mulher, do homem negro, do operário, só sendo otário para acreditar nisso, né? E a gente já viu esse filme na história do país. A gente já viu na campanha das diretas, né, trazerem para dentro do movimento que foi começado pelo povo, gente da direita, né, começou aí com um artista, né, com um comentarista, quando a gente viu, já estava lá o presidente do PDS, do Partido da Ditadura, o Zé Sarney, sendo eleito presidente da República com o apoio, né, como resultado da campanha das diretas tomada pela direita. É preciso aprender da história. Bom, nós vimos aí, foi um triste espetáculo que a gente viu hoje, né? Tá aí o Frota posando aí como apoiador, né, de toda essa mobilização, assim como fizeram os outros. Daqui a pouquinho o Renan vai comentar, vou só pedir, antes do Renan comentar esses acontecimentos, falar do ato lá em Brasília, vou passar para o Caio para registrar, né, porque a gente nunca aqui deixa de falar desse tema, a situação da Covid no dia de hoje, porque ela ajuda, inclusive, a gente a entender por que o pessoal da direita está tão ouriçado para tentar conter e derrotar a mobilização. Com você, Caio, depois você já pode rolar a bola para o Renan, vai lá. Beleza. Bom, rapidamente a situação da Covid no dia de hoje. Bom, o Brasil registrou 2.127 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, né?
E a gente alcançou, né, o país alcançou a triste marca de 518.246 óbitos desde o início da pandemia. Também tivemos mais de 47 mil casos registrados nas últimas 24 horas. Estamos próximos de alcançar 19 milhões de infectados ao longo de toda a pandemia. Embora a imprensa capitalista venha insistindo que a situação está melhorando, segundo eles, os números eles estão estáveis e com tendência a cair, a realidade é bem diferente e bem óbvia, né? O número de mortes ele está aí a cerca de 2 mil pessoas mortas por dia, um número absurdo, e beirando 50 mil casos por dia, né? Então a situação é extremamente crítica, e também a gente vê o descaso do governo completo e absoluto em relação à pandemia. Bom, só um informe rápido sobre a situação da Covid-19 no dia de hoje. Passar para o Renan já. Ok, vai lá. Oh, tá fechado o microfone, Renan. Opa, vai lá, manda ver sobre o ato de Brasília. Sobre eu não acompanhei, né, os acontecimentos na Câmara. A gente já estava no ato, mas assim, o que vale salientar, eu queria reforçar a sua colocação aí no que diz respeito ao nome do nosso partido, do PCO, e particularmente do companheiro Rui ter aparecido aí como signatário, né, dessa assinatura desse impeachment, né? Acho que vamos querer crer que tenha sido um erro de boa fé, né? Mas o fato é o seguinte: nós particularmente aí, nós do PCO, do Comitê de Luta contra o Golpe, inclusive fomos para o ato hoje, né? Preparados para impedir a participação da extrema-direita. Corria uma conversa de que a extrema-direita, né? A Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota, o MBL, iriam participar da manifestação, né? E nós fomos para lá com o intuito mesmo de, se fosse necessário, de impedir, né, a participação da direita, da extrema-direita em ato dos trabalhadores. O ato em si foi uma grande festa cívica, infelizmente, né? As intervenções só não foi 100% porque nós intervimos, não intervimos no mesmo sentido. Mas as intervenções era que agora vai, né? A unidade, obviamente, ninguém falava, né, que a unidade estava sendo feita com a direita, né? Pessoal lá, todo mundo, todas as intervenções aí do PSTU com lutas, PCdoB, sei lá, PSOL, deputados, parlamentares, ninguém falava que o novo pedido de impeachment, o super pedido de impeachment, né? Porque ele virou super porque tem a direita. Só pode ser, porque o que ele muda com relação aos outros que foram feitos antes, né? Era nesse sentido, né? De que era aquela coisa assim, agora vai ter impeachment, vamos pressionar o presidente da Câmara, a Câmara é do povo, tem que respeitar os anseios populares. Era toda essa coisa assim, sabe, inflamada, muita foto, juntando todo o grupo, indo para trás de bandeiras, entendeu? Esse tipo de festividade que não condiz com a realidade do país, né? Bom, a gente procurou, obviamente, né? E essa é uma característica do PCO, nos diferenciarmos aí desse clima ufanista, a começar por essa faixa que nós levamos para lá, denunciando a infiltração da extrema-direita no nosso movimento, né? Então, basicamente foi isso. Um ato, né, como eu coloquei, com essas características, né? Sem maiores, né, um ato esvaziado. Outra característica foi um ato esvaziado. Tinham lá a população em geral, né,
A militância, em geral, não participou, diferentemente dos outros atos do dia dos 29 e 19 de junho, né? 29 de maio e 19 de junho, né? Eram mais organizações que estavam participando, né? Uma outra característica que eu acho que poderia acrescentar, muito pouco assim, os partidos políticos próprios, as personalidades dos partidos políticos, presidentes ou pessoas que falam em nome dos partidos, não estavam presentes ou não falaram durante o ato, né? Também é uma outra característica. Não sei se é aquela história, né? Você fez a coisa tão feia lá dentro que vamos deixar que outras pessoas falem ali para poder criar essa... Né? Mas, enfim, basicamente foi o quadro geral foi esse. Ok, eu queria chamar aí o vídeo. Nós temos um vídeo aí na sequência, mostrando aí imagens do ato e a intervenção do companheiro Renan no ato em Brasília pela direção nacional do PCO, para vocês verem aí que a gente não fala só aqui no programa ou só no nosso site, a gente falou de público. Eu só destaco esse fato de que teve um ato interno, aí estavam os figurões para aparecer na televisão. E depois o ato externo, que deveria ser aí com a militância, com o povo, e o pessoal não veio debater, né, não veio se confrontar com as posições, não só nossa, mas de muita gente, muitos companheiros da base do PT, da CUT, que estavam lá e que não estavam de acordo com essa política, né, de andar de mãos juntas com a direita golpista e reacionária. Solta os vídeos aí, produção. Todos os dias dizendo, gritando, fora Bolsonaro, fora genocida, floresta, aldeias em pé, Bolsonaro na cadeia. Pode soltar o próximo, que tem a intervenção do companheiro Renan, se já tiver na bala aí, pode soltar pra gente. Tá, só um minutinho então, enquanto a produção solta aí. Bom, então eu queria destacar primeiro isso, né, que eu acho que é importante que o companheiro Renan falou, que é o fato de que uma coisa foi a encenação lá em frente às câmaras da TV, que obviamente tem um setor da esquerda que valoriza mais isso, mas ninguém chamou o povo para essa festa. Não nos convidaram para essa festa pobre que vocês armaram para nos convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer, né? Como dizia a música do Cazuza, né? Organizaram a festa lá transmitida pela Globo, né? E o pessoal não aprende que se a Globo divulga, se a Globo patrocina, se a Globo comemora, boa coisa para o povo não é. Quem já não viu esse filme, né? Quem é tonto de acreditar que a Globo está de fato impulsionando uma mobilização progressista, combativa, para derrubar o Bolsonaro? Se a Globo está metida no meio, evidentemente, né, que se trata de uma articulação direitista, reacionária, que pode ser até, se for para trocar o Bolsonaro, não será para trocar o Bolsonaro por coisa melhor, né? A Globo, que em um determinado momento, por exemplo, né, foi obrigada, aí, por força das circunstâncias, a se colocar, depois de muito custo, de muito tempo, a favor, por exemplo, do Fora Collor, né? Mas não foi para abrir caminho para uma substituição em favor dos trabalhadores, né? Não foi por novas eleições que levariam aí a vitória do Lula, né? A Globo se posicionou aí pelo Fora Bolsonaro para, né, abrir caminho para o governo reacionário do Itamar Franco, né? Governo que manteve as privatizações, como a da CSN e outras, né? Que manteve a política neoliberal e armou o golpe, né, do Plano Real e da eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994. Né? É preciso aprender da história, né? Senão a gente acaba caindo aí nos mesmos erros, acaba sendo tonto, né, participando dessa crença sem nenhum fundamento, né, de que a Globo, o MBL, o Frota e o PSDB, né, então vamos fazer o seguinte, a produção vai procurar lá no e-mail direitinho lá o vídeo, né, que a gente recebeu lá de Brasília, e enquanto isso tá no Zap, tá lá no Zap, dá uma olhadinha lá, o vídeo do companheiro Renan intervindo, mas a gente deixa para daqui a pouco,
vamos seguir aqui, que nós temos poucos minutinhos, a gente deixa para o final, para fechar aí com, se tudo der certo, com chave de ouro aí com o vídeo do Renan. Senão a gente vai ficar devendo aí. Mas é importante porque é a intervenção oficial do PCO no ato. Bom, eu vou passar então para o Caio para ele falar aí do recorde do desemprego. Agora vamos fazer o seguinte, ó, 1 minuto para cada notícia, tem que ser pá e pum. Beleza? Vai lá, Caio, começa você. Eu vou falar, bom, do problema do desemprego, né? Bateu o recorde, né? A taxa de desemprego nos últimos, no trimestre que se encerrou em abril, a taxa foi de 14,7%, o que atinge aí 14,8 milhões de trabalhadores. Nos 2 últimos trimestres, entre novembro e abril, cerca de 489 mil pessoas ficaram desempregadas. Outros índices também mostram a gravidade da situação do país. Desculpa, falhou, vazou o som. Vai lá. Mostra a gravidade da situação do país. Você tem a taxa de subutilização, por exemplo, que se encontra em 29,7%, que atinge 33,3 milhões de pessoas, né? Subutilização que se dá das mais variadas maneiras, desde trabalhadores que não têm uma carga horária condizente, né, para ter um salário relativamente digno, vamos dizer assim, dentre outras categorias que se encontram aí subutilizadas e abaixo do salário mínimo. E também a taxa de informalidade, que foi de 39,8%, que atinge 34,2 milhões de trabalhadores, né, que vivem aí de fazer bico para sobreviver sem ter um emprego, carteira assinada. Bom, rapidamente é isso, né, mostrando aí a gravidade da situação econômica e dos trabalhadores no Brasil sob o governo Bolsonaro. Beleza. Bom, daqui a pouquinho a gente tem aí o vídeo do Renan, mas antes eu vou dar a minha rapidinha aqui sobre Datena. O Datena que anunciou aí a filiação ao PSL e se filiou se apresentando aí a gente da direita, obviamente do próprio PSL e outros, anunciando que ele pode vir a ser candidato à presidência da República. Apresentado aí como uma espécie, a tentativa, um plano B da direita, supostamente, né, como uma possível terceira via em relação aí, diante de um possível desgaste do Bolsonaro, né? Tinha toda uma discussão sobre a possibilidade de lançá-lo aí candidato ao governo de São Paulo, mas agora as articulações estão falando aí, ele que aparece na imagem ao lado do próprio Bolsonaro, para quem ele fez muita campanha, e do SCAF, o presidente da Fiesp, né, a possibilidade de que ele apareça aí como um regra 3. Ele que, é bom lembrar aí, se esbanjou em elogios, né, ao Guilherme Boulos durante a campanha à Prefeitura de São Paulo, né, e, bom, tá aí, procurando se colocar, a burguesia meio desesperada, procurando encontrar uma alternativa. Bom, nós vamos caminhar para o encerramento, né? O programa foi curto para tanta coisa que a gente tinha, ainda tem mais, mas amanhã você acompanha mais. Eu queria, antes da gente colocar o vídeo do companheiro Renan, que eu acho que foi localizado aí pela nossa produção, pedir para vocês aí, beleza, daqui a pouquinho o vídeo. Vamos mostrar a rifa e pedir a vocês aí mais uma vez, muita gente já contribuiu desde ontem, que a gente colocou aqui, então eu queria voltar hoje. É o seguinte, ó, você tem aí, né, nós estamos para tirar materiais, para tirar faixas como essa que vocês viram aí em Brasília, né, contra a presença da direita nos atos, para fortalecer o Bloco Vermelho, tirar panfletos, adesivos, cartazes. Nós precisamos de recursos. E aí os comitês de luta, né, para impulsionar o Bloco Vermelho nos atos, estão divulgando, estão vendendo em todo o país aí essa ação entre amigos, essa rifa, né, dos comitês de luta. E para você adquirir, você pode mandar aí o seu Pix. Não sei se o pessoal ontem teve gente que teve dificuldade com o número, eu vou só soletrar o número do Pix aí, que é o CPF 789-557-00725. Ó, 789-557-00725.
Bom, e tem os telefones aí, você pode ou fazer diretamente o Pix e mandar aí a sua mensagem, como vários companheiros fizeram, né? Para um desses números, e a gente manda o número para você. R$30, você contribui, né, com a campanha para derrubar o Bolsonaro, não é para fazer roça-roça com a direita, né? E ainda concorre a prêmios até o final do ano, todo último sábado de cada mês. Beleza? Então contribua com a gente. Eu peço desculpa aí um pouco pela corrida, mas os acontecimentos importantes. Agradeço aqui, antes da gente passar para o vídeo com a intervenção do companheiro Renan, destaque aqui do nosso programa de hoje e do ato lá em Brasília. Queria agradecer aqui a mais um superchat que a gente recebeu. Deixa eu só achar aqui e voltar aqui, né? A todos vocês que contribuíram aqui, o Hitler Cordeiro, que mandou a sua figurinha simpática aí, bom trabalho, diz a mensagem aí, muito obrigado, companheiro, a todos vocês que contribuíram, e pedir a vocês que não contribuíram, que contribuam. Bom, fiquem aí com o vídeo com a intervenção do companheiro Renan no Ato de Brasília, que é a nossa mensagem final, né? O PCO não assinou nada e nós chamamos aí a continuidade da mobilização. Um abraço e até amanhã com mais um resumo do dia. Vai lá. Boa noite, companheiras e companheiros. Queria começar minha falação fugindo um pouco do tom assim, eufórico que existe nessa manifestação. Eu acho que nós estamos entrando numa guerra, e com a direita, né, aqui não se trata simplesmente não é uma confraternização, não é uma festa, mas acima de tudo, a gente tem que ter aqui o grito de guerra. E para ter um grito de guerra, a gente tem que ter clareza do que está acontecendo. Quando eu subi aqui no carro de som, fui informado por um companheiro que nós, do Partido da Causa Operária, inadvertidamente, fomos incluídos na lista que assinou o chamado super impeachment hoje. Nós, na plenária que teve para discutir o super impeachment, nos posicionamos contrários. Nos posicionamos contrários a assinar o impeachment com Alexandre Frota, Halsemann, gente do MBL, porque isso aí é a direita, é a extrema-direita do Brasil. Nós nos recusamos, nós assinamos o impeachment anterior junto com os companheiros do PT, junto com os companheiros da CUT, do MST, diversas outras organizações, justamente porque foram essas pessoas, esses grupos que sofreram o golpe de Estado no Brasil. Agora, é essa direita que está aí, que colocou a Dilma, que fez uma das campanhas mais hediondas contra a ex-presidenta Dilma, que fez uma das campanhas mais hediondas contra o Lula, que defendeu o Lula na cadeia, né, como foi a política defendida sistematicamente por eles. É justamente essa direita que no momento, a aliança com a direita, o que significa ela? Senão o que aconteceu no movimento das diretas, onde o movimento foi enterrado nesse Congresso Nacional, senão no Fora Collor, que veio o resultado do governo famigerado de FHC. A política de aliança com a direita é uma política de fracasso para o movimento operário. Nós temos sim que acreditar na nossa força, que acreditar na nossa luta, na nossa mobilização. E nós na rua derrubamos sim Bolsonaro. O Congresso, se vota o impeachment, ele vai votar porque nós estamos nas ruas, estamos mobilizados, não porque estamos fazendo acordo com Alexandre Frota e essa direita sem vergonha, fascista, golpista que tem no Brasil. É essa mensagem que o Partido da Causa Operária quer trazer para vocês. E vamos à rua, vamos encher as ruas de vermelho, pelo Fora Bolsonaro, por um governo dos trabalhadores e por Lula presidente.